Olá! Nesta aula faremos uma breve revisão sobre as funções motoras do sistema nervoso. As funções motoras envolvem uma série de estruturas do sistema nervoso que promovem desde movimentos simples, como o reflexo de retirada, em que o contato da pele com o estímulo nocivo provoca o movimento reflexo de afastamento, reflexos mais elaborados, até movimentos extremamente complexos que requerem um alto grau de precisão. Para fins didáticos, vamos dividir essas funções motoras em movimentação reflexa, para revisarmos o mecanismo básico dos reflexos profundos, uma vez que as alterações desses reflexos são bastante relevantes na semiologia. As vias básicas da movimentação voluntária, cujo dano leva a uma das manifestações neurológicas mais comuns, que é a perda da força muscular, seja parcial, ou paresia, ou total, a plegia. A coordenação dos movimentos, cujo comprometimento leva a um quadro clínico de ataxia, que significa incoordenação. E a modulação dos movimentos, cujo dano leva a uma inibição ou uma liberação excessiva dos movimentos. Na movimentação reflexa, revisemos o mecanismo de reflexo mais simples, o mais elementar, o reflexo monossináptico. Afinal de contas, é um dos elementos mais conhecidos e mais úteis do exame neurológico. A percussão do tendão do músculo provoca um estiramento das fibras musculares, inclusive das fibras musculares intrafusais, presentes dentro do órgão receptor chamado fuso muscular. O estiramento dessas fibras intrafusais estimula as fibras de sensibilidade profunda, altamente mielinizadas, que levam esse estímulo pelo nervo, entra na medula espinhal através da raiz dorsal e faz sinapse com o corpo celular do neurônio motor inferior, que fica no corno anterior da medula espinhal. O axônio do neurônio motor inferior sai da medula espinhal pela raiz anterior e estimula as fibras extrafusais do músculo, que foi estirado, causando a contração muscular. Então, a lesão dos componentes desse arco reflexo, seja das fibras de sensibilidade profunda, seja do neurônio motor inferior, em qualquer etapa desse trajeto, vai levar a uma redução ou uma abolição da resposta reflexa, a uma hiporreflexia ou arreflexia. Por outro lado, a atividade do neurônio motor inferior ela é regulada por vias do neurônio motor superior. E quando essas vias sofrem algum dano, o neurônio motor inferior responde de forma exagerada, levando ao achado de hiperreflexia. Para a movimentação voluntária, o comando para o movimento vem do córtex cerebral, mais especificamente lá da área motora primária no giro pré-central, dependendo do segmento que vai ser mobilizado. Digamos que seja a movimentação da mão. O estímulo é gerado na área correspondente, onde fica o corpo celular do neurônio motor superior, segue pelo axônio, que desce por todo o encéfalo, cérebro, tronco encefálico. No fim do tronco encefálico, lá no bulbo, a maior parte desses axônios vão cruzar para o lado oposto e continuam descendo pela medula espinhal até chegar ao corpo celular do neurônio motor inferior correspondente, lá no corno anterior da medula. A partir daí, o estímulo cursa pelo neurônio motor inferior até as fibras musculares que vai inervar, no caso do exemplo, na mão. Portanto, os dois tipos de neurônios responsáveis pela movimentação voluntária são o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. O neurônio motor superior tem o corpo celular na área motora primária do córtex e o axônio forma o trato piramidal ou trato córtico-espinhal que chega até o neurônio motor inferior. O neurônio motor inferior tem o corpo celular no corno anterior da medula, o axônio sai pela raiz anterior e vai até as fibras musculares onde forma a unidade motora. A perda de força muscular ocorre por dano em qualquer ponto dessa cadeia de comando e execução,
Pode ser por lesão no neurônio motor superior, como ocorre no AVC, no neurônio motor inferior, como ocorre nas neuropatias periféricas, na junção neuromuscular, como ocorre no botulismo, na miastenia graves, ou no músculo, como é o caso das miopatias. Em cada uma dessas situações, a paresia ou aplegia vai se apresentar com um padrão que nos ajuda a identificar qual etapa da cadeia de comando sofreu dano. Por exemplo, nas lesões do neurônio motor inferior, a paresia vai se acompanhar de hiporreflexia ou arreflexia, e já vimos por que isso acontece, também de redução do tônus muscular e de atrofia precoce, pois o neurônio motor inferior também participa ativamente dos mecanismos de regulação do tônus e do trofismo muscular, e em alguns casos de lesão do neurônio motor inferior, podem aparecer fasciculações, como um sinal de desnervação das fibras musculares. Já nas lesões do neurônio motor superior, a paresia se acompanha de hiperreflexia, também já vimos por quê, de hipertonia, pelo mesmo motivo que ocorre hiperreflexia, de clonus e de sinal de Babinski, que são outras formas de expressão de hiperreflexia. Já as doenças da junção neuromuscular costumam se apresentar com uma paresia generalizada que acomete os 4 membros, musculatura respiratória e a face, e tem uma característica bem típica que é a fatigabilidade, ou seja, a paresia aparece ou piora com a continuidade do movimento. O quadro típico das miopatias é de uma paresia generalizada, que pode ou não afetar a musculatura respiratória e face, que tem uma distribuição simétrica, acometendo mais a musculatura proximal, ou seja, a cintura pélvica e a cintura escapular, e costuma também se acompanhar de atrofia muscular. A coordenação do movimento é uma função complexa que envolve estruturas motoras e estruturas sensitivas. O centro motor de coordenação do movimento é o cerebelo. A lesão do cerebelo ou de suas vias leva a um quadro de ataxia cerebelar, caracterizada por prejuízo do equilíbrio, nistagmo, dismetria, decomposição dos movimentos, tremor de intenção, disdiadococinesia, entre outros sinais. A modulação do movimento é função dos núcleos da base. As doenças dos núcleos da base são abordadas na aula de transtornos do movimento. As doenças dos núcleos da base ou da modulação do movimento podem se manifestar como a inibição do movimento, que é a síndrome parkinsoniana, caracteristicamente com a lentidão para a realização dos movimentos, e também pode se manifestar como uma liberação dos movimentos, no sentido de ocorrência de movimentos involuntários, como podemos observar nesse vídeo em que a paciente apresenta uma coreia generalizada. Concluindo, nós revisamos aspectos básicos referentes aos reflexos profundos e como pode se desenvolver um quadro de hiporreflexia ou de hiperreflexia. Nós revisamos as vias da movimentação voluntária e que os quadros de paresia ou plegia podem ser decorrentes de lesão no neurônio motor superior, no neurônio motor inferior, na junção neuromuscular ou no músculo, e que cada um desses locais de lesão vai levar a manifestações clínicas diferentes. Nós relembramos o quadro de ataxia cerebelar e as formas de manifestação das doenças dos núcleos da base. Bons estudos e até o próximo vídeo.